Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui, né, Elder Dragon. Eu sou o Davi, você está assistindo um Dragon Vlog. E esse Dragon Vlog de hoje é muito importante, até porque a gente vai dar continuidade ao que a gente estava falando no último Dragon Vlog. Para falar a verdade, para corrigir melhor, para explicar melhor o meu ponto de vista na questão aí do extremismo do Headquarter e outros casos de extremismo que a gente tem aí na comunidade de Magic, tá? Até porque o outro vídeo ficou confuso, falei algumas abobrinhas, porque ainda tem coisa que eu estou pesquisando ainda, misturei temas. Então, para focar, eu passei os últimos dias, principalmente domingo e segunda-feira, assistindo bastante vídeos, lendo Twitter, pesquisando sobre essa situação. E aí você tem gente que obviamente já deve estar se remoendo aí do outro lado, dizendo: ô Davi, mas você vai ficar mexendo, vai ficar dando ibope para esse cara, audiência, enfim. Questão é o seguinte, na realidade não é questão de dar audiência ou ibope para alguém que está fazendo bullying ou que está tendo uma conduta aí agressiva na comunidade. O fato é que a situação ela tem que ser bem explicada, bem conversada, e a gente precisa refletir sobre isso. O vídeo que eu vou fazer aqui hoje não é para você usar de bandeira, é para você usar como seu posicionamento, como normalmente as pessoas fazem. Tá? Esse vídeo aqui é para você refletir e você pensar sobre a comunidade à sua volta, seja no Magic, seja uma comunidade comum, qualquer comunidade, não importa. A questão é que tem certas coisas que eu acho que a gente precisa conversar, a gente precisa refletir, a gente precisa debater. E pela postura que eu vejo das pessoas, não só em relação a esse tema, mas a qualquer tema na internet, a postura em geral da sociedade hoje para discutir os temas, isso aí pode acarretar nessas monstruosidades que a gente vê por aí. Você vai falar, peraí, então quer dizer que eu sou culpado pelo surgimento dos Jeremys da vida? Primeiramente, eu vou expor a questão que muita gente às vezes não está por dentro, caiu aí de paraquedas, e eu vou tentar explicar melhor. O que acontece? Não adianta você ver primeiramente o problema só por um lado da moeda. Tem um monte de youtubers, principalmente de grande calibre, tipo MTG Academy, Manasource, né, que obviamente fizeram vídeos bem, ou tweetaram, né, de forma bem drástica em relação à postura do Jeremy do MTG Headquarters, em relação aos comentários super negativos que ele fez a cosplayer, né, a Prankles, né, Sprankles. E claro que os comentários deles foram bastante infelizes e coisas que não deveriam ser faladas. Foram comentários extremamente desnecessários, para dizer o mínimo, né? No caso, eu queria identificar para vocês dois pontos que a gente vai conversar nesse vídeo. Um deles, a vítima, que é a cosplayer, e o agressor, que é o Jeremy. O problema é o seguinte: mas eu vou falar, então vamos xingar o cara muito no Twitter, vamos xingar pra caramba, vamos censurar. Eu vou falar para vocês o seguinte: essa postura que infelizmente acontece, não só aí no caso do Magic, mas em tudo quanto é comunidade ou situação, ela não é benéfica para ninguém. Muito pelo contrário, a atitude de censurar, agredir de volta o agressor, apenas contribui para que essa onda de ódio, de violência se alastre. Parece que o que eu estou falando aqui é uma coisa meio clichê, mas na realidade não é. Porque, né, a nossa sociedade tem feito justamente o oposto a isso. Algo que deveria ser básico entre a gente está se perdendo. No meu entendimento, o que acontece? Quando eu fui pesquisar por que o Jeremy do Headquarters é tão agressivo, e aí comecei a tentar, peguei muito vídeo dele, muitos twitters, muita situação, fui pesquisar lá atrás. Porque, né, um cara, por mais que é o seguinte, a gente não pode justificar o ato dele, tá? Mas a gente pode compreender por que é dessa forma. E aí esse rancor dele não é gratuito, não. Porque inclusive muito desses youtubers, né, que hoje tem destaque, né, eles meio que se afastaram um pouco da comunidade em geral, no sentido quando os canais eram menores, o pessoal era tudo um grupo unido no Facebook, né, era uma galera mais,
vamos dizer assim, atuava mais em conjunto, mas é claro, com o tempo, os canais foram crescendo e começou a entrar o interesse econômico, financeiro, a necessidade do destaque, né? E alguns, principalmente por conta de audiência, por medo de, eu ajudo o cara, aí o cara me sobrepõe, né? E deu uma situação do tipo. Por quê? Porque o Jeremy lançou um aplicativo, né? O Magic Finder, né? Na época, e pediu pra galera, isso ainda tinha galera na comunidade, né? Tá indo em conjunto, né? Para dar um rap, né? Fazer um vídeo para ajudar a divulgar. O cara não era babacão tanto assim quanto a gente vê hoje, não. Só que os caras meio que, vou ajudar esse cara, o cara já tem um canal grande, concorrente ao meu. Pô, o cara vai crescer e eu ainda vou ajudar o cara a crescer e vai me ofuscar. Então, vamos dizer assim, ficou aquela sensação do tipo, a galera se afastou, todo mundo virou as costas pro aplicativo do cara. E bem, aí tem cada um uma forma de reagir. A reação dele, no caso, foi, vamos dizer assim, não das mais aceitáveis, né? Só que essa coisa foi crescendo. E o que acontece? O perfil psicológico dele, pelo menos o que ele fala até no vídeo dele, o cara tem uns problemas de ansiedade, uns outros problemas assim. Então o cara tem problema? Tem, cara. Tem que resolver terapia? Tem. O problema maior disso tudo é que qual o normal das pessoas? O cara tem um problema, então é ele que corra para resolver o problema dele. Eu quero simplesmente extirpá-lo da minha frente, eu não quero resolver isso. Eu acho essa postura incorreta, porque a gente acaba se omitindo com o problema e as coisas vão virando bola de neve à nossa volta, porque não é só o Jeremy, existem muitas outras pessoas nessa mesma situação. E o resultado que a gente vê socialmente num perfil mais global é que muita gente vem aderindo a posições extremistas, principalmente extremismo de direita, né? No sentido que as pessoas ficam, por exemplo, mais agressivas e começam a descontar a raiva delas, por exemplo, em minorias ou em pessoas diferentes a elas. Começa a se apegar a teorias como, por exemplo, ele fica lá falando os betas que ficam correndo atrás de mulher, porque o alfa tá lá, enfim, aquela coisa assim bem, né, umas teorias assim de conceituação duvidosa, né? Mas o problema todo é que se mesmo as pessoas, claro que também foram agredidas por conta desse rancor do cara, elas buscassem um pouco mais de união, de afeto. Porque uma coisa é você dizer assim, não, falei com o cara, avisei, entendeu? Mas olha só, pra você ver a situação do cara, no caso do Jeremy. O Rudy do Alpha Investments, quando foi no GP Las Vegas, ele desconstruiu totalmente esse cara aí, o Jeremy do Red Quart. O que o Rudy fez? Todo mundo sabia, desde aquela época, a galera já estava virando costas para ele, a galera proibida de ir em evento e tal. O Rudy simplesmente acolheu o cara, sacou? Foi maneiríssimo com ele, entendeu? Foi um cara super parceiro. E, inclusive, ele relata num dos vídeos dele, isso no caso o Red Quartas, né? Que ele tava lá no canto dele, né? Tipo, excluído ali, que ninguém que falava com o cara e tal. Quem trouxe o cara para dentro ali para socializar, jantar com ele, foi o Rudy, do Alpha Investments. Você pode ver que o Rudy, né, ele nem tá opinando sobre, nem se metendo para isso, tá ignorando a situação, né? E eu tenho certeza, pelo pouco que eu conheço do Rudy aí, acompanho o trabalho dele, ele obviamente não aprova essa postura do MTG Red Quartas, mas ao invés dele simplesmente, eu vou lá te bater, vou bater como os outros, o cara teve uma postura mais acolhedora. E aí eu vou dizer mais uma coisa engraçada, que pode parecer uma bobeira, mas falta gente, a culpa, eu acho que quando eu falo o seguinte, quando tem esse problema, eu acho que a culpa é muito mais nossa, coletiva, porque falta gente muito amor ao próximo. Não entenda isso como uma coisa, questão religiosa, nem nada, entenda apenas como uma questão social mesmo. Quando a gente vê o trabalho de alguém, quando a gente vê alguma coisa que a gente não concorda,
a nossa postura tem sido muito agressiva. Por exemplo, você está errado. Quer ver? Por exemplo, você está no vídeo meu, que por sinal acho uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter é autocrítica. Você fez um trabalho merda, tem que aceitar, acontece e bola pra frente. Não por causa disso vai deixar de fazer um trabalho ou outro. Então, fiz um vídeo caca, qual é a maneira que eu tenho que fazer? Me redimir, fazer um trabalho melhor, mas é importante reconhecer. Então eu vejo o seguinte, as pessoas não têm autocrítica, as pessoas elas não dão início a um diálogo, elas já partem para um comentário agressivo, certo? Então muitas vezes, você acha ruim do Jeremy, do Headquarters, mas você age da mesma forma. Isso acontece não é só no plano aí do Magic, isso aí tem acontecido no plano político, em outros planos que estão gerando esses focos extremistas, porque você achar o seguinte, você está errado, você é um idiota, e eu não quero que você fale. Essa sua postura vai acarretar com que aquela pessoa, obviamente, te odeie e de alguma forma ela queira retaliar essa agressão para cima de você. E isso está gerando vários monstros na sociedade e a gente está vendo reflexo aí em tudo quanto é canto. Chegou ao Magic, já existia no Magic, claro, porque não é de agora que o Jeremy fala besteira, né? Na internet, não é só ele, tem outro canal que posso citar um exemplo também que o cara é bem rancoroso, que é o caso do Desolator Magic. E novamente, por mais que pareça uma coisa assim, piegas que você pode achar, entendeu? Isso aí, como eu falei, eu não tô aqui para forçar ninguém a nada, estou apenas emitindo a minha opinião, que eu acho sobre isso. Eu acho que a gente tem que saber acolher, porque as pessoas que são agressivas, as pessoas que têm problemas, aliás, principalmente as pessoas que são violentas dessa maneira, é porque realmente alguma coisa de errado está acontecendo na vida delas. E quando a gente não consegue se colocar no lado, na cabeça dessas pessoas, a gente acaba não vendo um monte de problemas que estão aí ocultas. E às vezes é um desdobramento de coisas. Eu poderia dizer que, embora a postura do Jeremy é super errada, tá? Não tem como discutir isso, é super errada, ponto. Não quer dizer que o correto seja a gente resolver isso com censura ou agressão. Nós temos que tentar entender o que está levando a isso, né? E, se possível, acolher essa pessoa, que às vezes, agora realmente vou falar uma coisa pega, às vezes é falta de carinho, falta de amor. É chegar alguém e falar, cara, por que você está falando isso? Qual é a desnecessidade? Aí tem até uma discussão com o Luiz Ratti que eu tive, saudável, que a gente teve lá pelo Facebook, a gente estava conversando sobre isso. Não é a vítima que tem que fazer isso. Aí que tá o detalhe. Aí a pessoa vai falar, pô, a vítima tem que tentar abraçar, igual uma coisa bem radical. Muita gente vai falar, a vítima de estupro vai tentar entender o estuprador. Não é isso, não tem nada a ver isso. A questão é que nós, como sociedade, temos que, em vez de nos omitir, tentar compreender os problemas e tentar resolvê-los sendo mais acolhedores, mais compreensivos com o outro, tá? Porque muitos desses gatilhos, tá? Eles ocorrem justamente porque a gente dá de ombro com o problema dos outros, achando que não é com a gente, e é o que acontece aí, tá? É óbvio que um problema mais grave, eu acabei citando um estupro aí, que é uma coisa polêmica. Eu odeio estuprador, assim, eu odeio o ato, assim, eu acho uma coisa abominável, né? Só que achar que a gente vai resolver simplesmente castrando, exterminando, infelizmente, é um ledo engano, porque talvez você só estimule os caras a ocultar melhor o crime deles ou virarem psicopatas ainda mais violentos. É complicado isso. Tem problemas que são mais complexos. Mas o problema do cara que é simplesmente extremista, ou um cara que fala merda sem pensar, como é o caso do Jeremy, né? Que é extremista, fala merda, cara, enfim, etc. tal, pode ser resolvido de uma maneira mais simples se a gente for mais proativo, se a gente for mais compreensivo, porque a gente precisa também fazer a autoanálise do que a gente faz. Eu acho que o problema não está só no Jeremy.
O problema está em todos nós. Nós estamos agressivos, nós estamos incompreensivos, a gente não dialoga, a gente apenas se agride, e isso está gerando um mundo cada vez mais insuportável, seja na internet, seja fora dela. Eu acho que a gente precisa refletir um pouquinho mais sobre isso. Beleza, galera? Então é esse o recado de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dessa vez eu fui mais cuidadoso, né? Então, até a próxima.